Vou falar sobre um overview de um assunto que eu acho que está em hype na empresa, que é desenvolvimento de produto, tá? Vou falar sobre design sprint, que eu acho que pode ajudar a gente nessa fase que a gente está com esse mantra de desenvolver produto e pensar em coisas diferentes até do que a gente já tem feito no passado, tá? Falando um pouco sobre mim, a minha foto não ajuda muito. Tenho mais de 10 anos no mercado de software, essa sofrência é pior que sertanejo universitário. Experiência em consultoria e startups, sou mestre em engenharia da computação, e aí a parte mais legal, eu sou casado com uma doutoranda em biotecnologia médica, eu coloquei a doutoranda, hoje eu ganhei pontos para jogar PlayStation 4 em casa, final de semana. Pratico Aikido, sou muito palmeirense e sou pai de 2 gatas. A Kate e a Pipa. Vamos lá? Meu LinkedIn, meu e-mail. Bom, falando um pouco sobre o Design Sprint, né? O Design Sprint ele foi desenvolvido dentro do ambiente do Google, tá? Por esses 3 caras. A cabeça maior, o maior responsável hoje é o Jake Knapp, que ele é o embaixador do Design Sprint, tá? Ele é um método já conhecido, tá? Eu falo já conhecido nos últimos 2, 3 anos, e já vem sendo utilizado por grandes empresas, principalmente no Vale do Silício. E hoje a gente já encontra na internet bastante referências de design sprint, tá? Referências de sucesso. Esse é o livro escrito por esses 3 caras. Tem a versão em português também, que depois eu posso mostrar para vocês se vocês tiverem interesse. Tá? E ele aponta diversos cases no livro. Esses aqui são os cases em destaque. Eu acho que talvez ali a estrelinha maior é o Slack, que foi feito um plano de projeto dentro do Slack utilizando o Design Sprint. Tá? Bom, falando um pouco, antes de falar em Design Sprint, entrando um pouco no ponto de desenvolvimento de produto, né? Que eu coloquei um campo de batalha, né? Tipicamente, a gente aqui tem bastante contato com startups. Como que nasce, qual é a concepção de um produto, né? Tipicamente, surge uma boa ideia na cabeça de uma pessoa, né? Se for uma empresa maior, ou um líder de projeto, um diretor. Se for uma startup, muitas vezes o founder, né? E aí essa ideia é compartilhada pelo time, né? E essa ideia vai ganhando premissas, ela vai sendo montada, né? E aí o produto nasce tipicamente com um conjunto de boas ideias, né? Um pequeno Frankenstein de boas ideias. Tá? Só que, na maioria das vezes, existe o forte risco da gente estar criando filhos feios. Tá? Eu coloquei aqui o filho do Shrek, apesar de achar ele meio fofinho, assim, meio legal. Mas por que eu estou falando de filhos feios? Porque a gente nasce, até coloquei ali entre parênteses, boas ideias, em cima de concepções e premissas muitas vezes pessoais e de experiências passadas, que podem não refletir o que é uma realidade de mercado, a realidade que o cliente espera, né? E esse filho vai ao mercado. Isso acontece muitas vezes. A gente muitas vezes vê aí founders, co-founders, os pais da ideia que defendem aquele filho até a morte, né? Então, fazendo uma analogia ao pai de filho feio. Para o pai ele é lindo, mas pode ser que para todo o resto ele não é tão bonito assim, né? E aí, quando esse produto chega ao mercado, o usuário só é ouvido depois, né? E aí, se a equipe ainda aceitar feedback, é um cenário positivo. Muitas vezes não aceita. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, o problema não é do produto, o problema é o cara que não sabe mexer, o problema é o mercado que não entende meu produto. Isso, infelizmente, é muito corriqueiro. E isso gera frustração. Né? Frustração em todos os cantos. Bom, então, qual é a tendência que a gente confirma, né? Que muitas vezes as startups, as empresas, elas geram uma visão lean de entrega, muito focada no MVP e premissas pessoais internas, com pouca ou nenhuma interação com o usuário, tá? E aí, it's a trap, né? Tropicalizando é o nosso corre-bina, é uma cilada. Tem muita chance disso dar errado, tá bom? E aí surge o conceito do Design Sprint. O Design Sprint, ele basicamente une 2 métodos diferentes, tá? O Design Thinking
e o Lean. Tá? Entrando um pouco no Design Thinking, é um método mais focado em entendimento, ideation, interação com usuários e troca de experiências, né? E o Lean é um modelo mais comumente visto, né? Que ele tem um foco no MVP, lançamento rápido, tem uma ideia, vai lá, faz, desenvolve, lança em mercado, aprende, aí se retroalimenta e vai seguindo o fluxo. Tá? Só que, tipicamente, ele gera menos interação com as partes dos usuários. E aí nasce o Design Sprint, tá? Em que eu tenho basicamente um fluxo do Lean, só que sem necessariamente passar pela construção e pelo lançamento. Eu consigo sair da ideação para o aprendizado e interação com o usuário. Meio misterioso, né? Como isso é feito se eu não lanço o produto? Bom, a sacada foi constituir isso em alguns passos iterativos, tá? Interativos, em 5 dias. Tá? Uma primeira camada do método ele chama de entendimento, né? Que você entende, tem uma visão global do que está sendo realizado. São realizados esboços, e aí esboço mesmo eu vou mostrar. São tomadas decisões com os times, são gerados protótipos e aí a gente faz uma fase de validação com o usuário. Tudo isso sem ter código realmente pronto, só para testar a ideia antes de sair por aí codificando. Então vamos lá. Assim como todo bom método, a gente tem alguns ritos, né, alguns passos. Para o Design Sprint, o primeiro grande passo é a preparação. Tá? E o que consiste a preparação? Primeiro, montar uma equipe. Tá? Pelo Design Sprint, a recomendação de a gente montar um time perfeito de até 7 pessoas. Aí uma boa analogia aqui, que a gente adora, é o Senhor dos Anéis. A outra recomendação é que ele dá a recomendação de times com habilidades diferentes. Novamente, recaímos aqui no Senhor dos Anéis. O anão, o elfo, todo mundo tem habilidades muito diferentes, né? Tenha um definidor ou 2, então é muito importante que na formação desse time tenha a figura do grande sponsor do projeto, seja ele o CEO ou um diretor de uma grande empresa. Tá? É recomendado também que a gente inclua o famoso criador de caso. O que é o criador de caso? É aquele cara que tipicamente ele pode ser do contra. Tá? A única ressalva que ele coloca é que não seja um idiota, seja alguém inteligente, alguém que não vai ser do contra porque ele é chato, mas geralmente porque ele tem bons argumentos. Tá? Com isso, pegando aqui a imagem, eu já teria escolhido aqui algumas pessoas que eu tiraria fora aqui da Sociedade do Anel. Tá? Alguém aqui tem alguma sugestão de quem cairia fora? Então, o Boromir, eu acho um bom ponto que o Boromir ele é o cara do contra, né? Ele quer o anel para ele quer virar reizão. Assim, na minha visão, não sei se todo mundo concorda, eu tiraria o Merry e o Peregrine Took. Acho que nem todo mundo concorda aqui, tem alguns. Tá? Um outro ponto é que tipicamente a gente precisa de que mais pessoas vai dando ideias, vai mostrando como é o processo. E aí o método também sugere que a gente convide especialistas internos. Podem ser especialistas da nossa própria empresa ou especialistas de mercado, tá? Para conduzir algumas reuniões de 15 minutos. E aí o grande desafio de tudo isso é que é necessário que todo esse time perfeito aqui esteja 100% disponível durante 5 dias, totalmente focados e sem estar pensando nas atividades do dia a dia da empresa. Tá? Parece um absurdo, parece impossível, mas tem sido possível em grandes empresas. Tá? Tipicamente, esse cronograma ele parte de segunda a quinta, das 10 da manhã até as 17, e de sexta-feira, das 9 às 17. Tá? Bom, também há recomendações de materiais. Ele recomenda uma sala dedicada ao sprint, ele usa a palavra war room, eu particularmente não gosto muito desse termo, remete muito a entrar numa trincheira furada, fria, mas é mais uma questão de sala dedicada. Quadros, lousas, canetas, post-its, folhas. Um ponto bacana que ele sugere são os sticker votes,
que são esses cartõezinhos aqui para a gente fazer votações, que eu vou explicar o propósito. Gongo, sino, para a figura, voltando até um pouco para o time, sempre é sugerido a figura de um facilitador, mais ou menos como um Scrum Master, tá? É o cara que vai reger os ritos do processo. Então, tem o gong e o sino para ele avisando os timings. Um equipamento super utilizado, que até é um pouco o símbolo do Design Sprint, é o Time Timer, que é esse relógio aqui que você aponta quanto tempo você quer, e ele vai fazendo um countdown para você não passar. Os ritos têm que ser seguidos muito à risca, tá? E um ponto super legal aqui, é sugerido também lanches e petiscos, porque com fome as pessoas pensam menos. No meu caso é assim também. Tá? Bom, começando agora com o processo, tá? Como eu falei, o processo ele segue em 5 dias, e nesses 5 dias a gente vai pensar em fases e entregas diferentes, e tudo faz sentido no 6º dia, na sexta-feira. Bom, na segunda-feira, qual é o grande objetivo? O objetivo é entendimento do contexto de negócio, daquilo que a gente está se propondo para o produto, tá? Então, eu coloquei aqui 4 grandes marcos da segunda-feira. O primeiro é, quais são os objetivos a longo prazo do projeto ou do produto, né? Qual o objetivo, onde queremos estar, quais são os desafios, tá? O segundo, que eu acho que é o mais importante, o mais legal disso tudo, é que ele sugere montar um mapa compondo os fluxos dos usuários. Então aqui, essa imagem, ela reflete o que é esse mapa, tá? Na esquerda eu coloco todos os usuários no meu processo de negócio, e eu coloco o objetivo na extrema direita. E eu vou colocando os passos para eu chegar do meu usuário ao meu objetivo. Esses passos são super importante para o entendimento do contexto, tá? No período da tarde, a gente faz uma rodada com os especialistas, perguntando para ele, que são aqueles especialistas de 15 minutos que a gente escolheu lá atrás, para questionar como é o mercado que a gente está tentando entrar, tá? Eles dão os feedbacks, tudo vai sendo anotado, e no final do dia é estabelecido um alvo. O que é um alvo? Um alvo é um pedaço do meu mapa de processo que eu quero alcançar com o meu produto. Tipicamente, a pessoa tem a tendência a querer alcançar tudo, mas é recomendado que só tire um pedaço ambicioso, mas gerenciável, do que vai ser resolvido com aquele sprint. Tá? Bom, isso vai até às 17 horas do dia. E aí o time vai para casa e na terça-feira volta às 10 da manhã. E aí na terça-feira o objetivo é o desenvolvimento de esboços. Tá? A primeira atividade do dia, todos os membros do time fazem uma pesquisa e demonstram para o time ferramentas que resolvem parte ou boa parte daquilo que foi colocado como problema na segunda-feira. Tá? E aí você tira algumas referências de mercado. Depois, individualmente, cada participante monta um rascunho, né, que ele chama de sketch. E aí você monta um rascunho da sua ideia com base nas anotações. Aí depois ele sugere aplicar uma técnica chamada Crazy 8. O que é o Crazy 8? Em 8 minutos você tem que desenhar 8 variações da sua ideia inicial, para você ver realmente as variações e ver o que é mais importante dentro do processo que você desenhou. E depois você monta um storyboard, né? Você monta um desenho mais elaborado, com textos, não Lorem Ipsum, mas textos reais, tá? Que é a fase aqui do storyboard individual. Então ele deve ser autoexplicativo, ele deve conter textos, ele deve ser anônimo, eu não posso assinar que sou eu que estou fazendo, isso tem um motivo. Deve ter um título, e aí o legal, o autor não precisa ser um artista, né? Não precisa ser um cara de design. Eu já participei de design sprint e meus desenhos são péssimos e serviu para alguma coisa. Tá? E aí todo o time vai para casa depois das 17, todo mundo exausto, porque é um dia bem puxado. E aí um dos dias mais legais é a quarta-feira, em que a gente expõe todos os desenhos elaborados. E é o que ele chama de museu de arte, tá? O que é o museu de arte? Como eu falei, todos os participantes vão colar os seus desenhos na parede.
Todos os participantes depois recebem sticker votes, que são aqueles, como se fossem confetes que colam, né? E aí, todas as boas ideias dos desenhos, os participantes vão colar o sticker vote em cima, tá? Os definidores, ou seja, os papéis, né, os CEO, os fundadores, eles vão com sticker votes depois, que tem um peso maior, tipicamente podem ser sticker votes com tamanho um pouco maiores, tá? E depois o facilitador olha isso de longe e define um mapa de calor, ou seja, onde estão as boas ideias dos meus desenhos, tá? Depois é sugerido do time desenvolver batalhas, né? O time como um todo discute as ideias e vê realmente quais são as boas ideias caso haja empates, tá? Então pode ser que tenha 3 pontinhos de sticker votes ali nos desenhos, 2 desenhos empataram, e aí todo mundo defende porque acha que aquele caminho é o melhor caminho, tá? Depois é a fase de consolidação, em que o storyboard ele é consolidado em um storyboard só, tá? Isso já dá uma boa trilha do que vai ser esse produto, do que vai ser entregue, tá? Vamos para quinta-feira. Quinta-feira é o dia da prototipação, tá? Parece um pouco surreal a gente falar de prototipar um produto inteiro em um dia, tá? Mas ele dá algumas boas dicas para se fazer isso também. Então, o primeiro passo é escolher a ferramenta correta, tá? A ferramenta correta não é um HTML com CSS, com JavaScript e sair codando por aí o back-end. A ferramenta correta, tipicamente, ela é um slide, né? Ele bate muito no livro em cima do Keynote, né? Que é uma ferramenta de slide de apresentação que você consegue montar essas telas e simular uma página mesmo, ou um app. Pode ser também uma impressora 3D se o seu projeto for um projeto físico. No livro também ele dá o exemplo da Savioke, que é uma empresa que faz robôs e automação, e o case que ele apresenta é que eles queriam fazer um design para um robô que trabalhasse em hotel e levasse automaticamente os pedidos dos hóspedes para o quarto diretamente. Então, um dos cenários que ele dá lá de teste depois, o cliente liga, o robozinho vai lá, avisa o cara por mensagem, o cara recebe, abre a porta, então o robozinho abre a gavetinha, dá um agradecimento e leva, por exemplo, o sabonete, a escova de dente que o cara pediu lá. Tá? Então, para isso, nesse exemplo lá, ele usou tablet, ele usou coisas impressas 3D, não necessariamente um componente robotizado 100%. Tá? Um ponto super importante é que a gente está falando de um protótipo, não é um produto final. Tá? Isso vai ser jogado fora, não é para ter amor pelo protótipo. Durante a prototipação também, todos do time devem participar. É uma premissa dividir para conquistar, então não é porque o CEO está lá participando que ele não tem que botar a mão na massa, que ele não tenha que desenhar e pegar e fazer o slide também. Tá? É sugerido também a figura de um costureiro. O que é um costureiro? Ele vai pegando os remendos de protótipo e vai ligando e montando um fluxo para aquilo se tornar o mais real possível, tá? Para que não haja furos, para que o usuário depois, na fase de teste, tenha uma visão de que ele está usando um software realmente. E depois, o time faz internamente testes. Tá? Também é sugerido que o time recorra a um entrevistador, tá? Que é o cara que vai interagir com os usuários, e o time também vai testando esse protótipo para ver se não tem nenhum furo. Bom, aí a gente chega no último dia, na sexta-feira, em que a gente vai entrevistar e conversar e mostrar nosso produto para os usuários. Tá? Então, a recomendação dele é que a gente entreviste no mínimo, o número ideal é 5, mas no mínimo 5, tá? Ele segue a regra de Jacob Nielsen, que é um cara que tinha bastante trabalho publicado, principalmente nos anos 2000, sobre usabilidade e comportamento de experiência do usuário. E ele conduzia experimentos com centenas de usuários, mas ele viu que depois de 5 entrevistas, tipicamente não variava muito o comportamento e os feedbacks. Tá? Então, a recomendação também ali do livro é que a gente faça entrevistas com 5 usuários.
E aí cada entrevista dura em média 5 horas. Quem tiver a oportunidade de ler o livro vai ver que o Design Sprint ele é quase um cookbook mesmo. Ele dá até dicas de como você entrevistar, como você deve cumprimentar o cara para extrair mais informações dele, usar icebreaker. Não, de seleção não, tipicamente são usuários que estão totalmente inseridos dentro do seu contexto. Ele fala, por exemplo, que você não pode, tipicamente você não pode pegar o seu protótipo, ir no Starbucks, pegar qualquer pessoa e falar, cara, usa aqui o meu protótipo, tá? Tipicamente são pessoas que têm um pouco mais de conhecimento no seu nicho, até para dar feedbacks mais aguçados, tá? Um ponto também que ele coloca como importante é que o entrevistador fale, olha, eu não fiz isso, tá? Dê feedbacks à vontade, meta o pau, tá? Um ponto que pode ser um desafio é que ele sugere que essa entrevista seja feita em uma sala separada, tá? Não a sala que é feito o design sprint e que esteja todo mundo dentro da sala lá, porque senão gera pressão no cara, o cara pode se sentir desconfortável, ele pode omitir alguma informação. Então a recomendação é que seja uma sala mais focada no entrevistador e no entrevistado e que essa sala contenha câmeras, tá? Pode ser até uma call conference por Appearing ou Hangout, que você vê o rosto do cara e você vê o compartilhamento de tela para ver o comportamento dele. E aí, o passo seguinte é que todo o time do Design Sprint fique em outra sala, acompanhando por conferência ou por gravação, tudo que está acontecendo em real time, e anote e analise comportamentos padrão. Tá? Tipicamente, é notado que os usuários, eles não gostam e gostam das mesmas coisas quando é feito um protótipo. E um ponto bastante importante, que é sempre focado no Design Sprint, é que ele é feito para pessoas. Então, isso nunca pode sair do foco, né? A interação com o usuário, esse é o dia mais importante. É isso que difere o Design Sprint, por exemplo, de só prototipação de um Lean, por exemplo. Tá? Bom, aqui eu fiz o livro também já dá uma imagem de resumo. Então, fazendo um catch-up aqui, na segunda-feira, então, a gente faz o mapeamento, na terça a gente faz esboços, na quarta a gente faz a decisão, né? E o storyboard, na quinta o protótipo e na sexta-feira o teste, tá? Falando de desafios, quais são os principais desafios que o livro menciona, que eu já presenciei pensando em produto, tá? Primeiro, preparar o sprint. Materiais, salas e o mais importante, os participantes. Você pensar em tirar 7 pessoas super importantes de uma empresa por uma semana inteira é muito difícil mesmo. Tá aí o grande desafio do Design Sprint. No livro também ele traz algumas práticas bacanas, do tipo, a gente sabe que problemas ocorrem, o cara pode ficar com o celular lá silencioso, tá? A única restrição que ele coloca é que se você for atender o telefone, você saia da sala para não contaminar o restante da equipe e que você só atenda em casos realmente emergenciais. Não vou atender o telefone ali para falar do meu cachorro, né? Outro ponto bem complicado, assim como eu falei, é organizar a agenda de todos os participantes, não só do time, mas também dos especialistas e dos usuários. Tem que alertar os caras que eles vão ter que ficar imersos durante 1 hora numa sala reservada, fazendo uma entrevista, testando um produto que ainda não existe. Tá? E alinhar com esse cara. Outro ponto bem crítico é o gerenciamento de tempo. Né? E eu coloquei aqui que depende muito do skill do facilitador. Tá? Apesar de os entregáveis parecem, ok, não são tantas coisas, mas seguindo ali o rito do processo, é muito detalhe, muito pontinho que tem que ser realizado ao longo do dia. Então, se você escapar 10, 15, 20 minutos de qualquer atividade, você arrisca perder o dia inteiro e comprometer um período inteiro do próximo dia. Outro ponto bem crítico é não se apegar ao sprint executado. Né? Por quê? Você pode chegar, gastar uma semana inteira, levar o usuário e descobrir que o seu protótipo é uma bela porcaria. E é para isso que o protótipo existe. Não há garantias de que eu estou fazendo o melhor dos caminhos. A minha ideia pode não ser tão boa assim, mesmo porque a gente não quer criar o que eu falei lá, filhos feios, né? A gente quer criar filhos bonitos, né? Apesar que para a mãe e para o pai o filho sempre é bonito, mas não é o que a gente quer com o Design Sprint.
uma observação óbvia. O mais difícil não é o sprint em si, né? É o pós-sprint, é codificar e materializar aquele produto. Se fosse assim, a gente conseguiria fazer qualquer produto, né? No PowerPoint tudo funciona, tudo é lindo. E a gente não está falando de PowerPoint, a gente está falando de depois desenvolver um produto. Tá? O único ponto que eu acho que pode ser uma crítica de experiência é que, tipicamente, ali, eu não encontrei no livro um planejamento de métricas pós-design sprint. O que isso quer dizer? Um dos pontos mais críticos quando a gente pensa em planejamento e gestão de produtos são as métricas de acompanhamento. O que são os aha moments, o que são métricas de conversão, como eu medir retorno financeiro, isso é um pouco deixado de lado no design sprint, tá? Ele é mais focado na concepção mesmo. Aqui foram as referências, tá? Tem bastante material no próprio site do design sprint. Tem uma página dedicada ao design sprint dentro do Google Ventures, tá? Como eu falei, ele nasceu dentro do Google Ventures, mas hoje eles colocam como Google X, então ele serve para qualquer um dos ambientes, né? Tem cases de implementação do design sprint interno do Google. E o livro, né? O livro é muito bom, o livro tem em português, a tradução é bem bacana, em inglês é um nativo, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Alguém tem dúvida aí? Zero dúvida?